Dizem que o tempo é tudo. Nos negócios, na vida, até na traição. O que pouca gente admite é que a traição quase sempre chega disfarçada de rotina, vestida com o conforto do dia a dia. Eu não vi a minha chegando até ela já estar formada, e, quando percebi, as engrenagens já giravam numa direção que eu não poderia simplesmente parar. Meu nome é Daniel. Tenho 38 anos. Trabalho na Stratvel e Co há 11 anos. Se você me perguntasse há 2 meses, eu diria que conhecia este lugar de ponta a ponta. Não é uma corporação gigante, apenas grande o suficiente para ter política interna, e pequeno o bastante para que a reputação de alguém se mantenha marcada. Eu conquistei a minha do jeito difícil, aparecendo todos os dias, sabendo meus números e garantindo que minha equipe entregasse resultados sem precisar da supervisão constante que alguns gerentes pareciam exigir. Ao longo dos anos, me tornei a pessoa a quem recorriam quando algo precisava ser resolvido de forma discreta, sem barulho. Temos nossos diferentes tipos de personalidade aqui. Algumas eu confio plenamente, como a Claire, minha coordenadora de operações, que consegue identificar um problema antes mesmo de ele entrar na pauta de uma reunião. Outras, mantenho a certa distância. Não que sejam ruins no que fazem, mas dá para perceber pela forma como medem as palavras. Cada frase é calculada pelo benefício que pode trazer a elas, e não pela solução que pode oferecer. 3 semanas antes do meu casamento, meus dias estavam divididos quase ao meio, metade com assuntos do trabalho, metade com os preparativos pessoais. Confirmava o local da cerimônia pela manhã, revisava orçamentos e relatórios à tarde. Não era estressante, pelo menos não ainda. Eu tinha um ritmo, e ele funcionava. Mas pequenas coisas começaram a puxar as pontas. Numa reunião de equipe numa terça-feira, percebi como o Peter, nosso vice-presidente relativamente novo, mantinha os olhos fixos nas anotações enquanto eu apresentava as projeções trimestrais. Normalmente, ele interagia, fazia perguntas de acompanhamento. Mas naquele dia, permaneceu calado, quase impaciente. Quando terminei, ele agradeceu de forma seca e passou para o próximo item da pauta sem sequer comentar os números que sempre lhe chamavam a atenção. Claire me olhou de relance, como quem percebeu a mudança de clima. Eu apenas balancei a cabeça, como se dissesse que depois conversávamos. Não era o tipo de comportamento que se ignora, mas também não era o momento para levantar suspeitas. Ainda assim, dentro de mim, senti aquele primeiro sinal de que algo estava mudando, e não era para melhor. Na semana seguinte, comecei a perceber um padrão estranho. Reuniões que antes eram abertas e produtivas passaram a acontecer a portas fechadas, e quase sempre sem a presença de quem realmente estava no dia a dia das operações. Não era apenas uma questão de agenda, havia uma escolha deliberada sobre quem estava incluído e quem ficava de fora. No início, tentei não interpretar demais. Peter ainda era novo no cargo de vice-presidente, e parte de mim queria acreditar que ele estava apenas ajustando o estilo de gestão. Mas então, um dos projetos mais estratégicos que minha equipe liderava foi repassado para outro gerente sem qualquer explicação direta. Recebi a informação por e-mail, de forma seca, como se fosse uma atualização rotineira. Comentei com Claire no corredor. Estranho, não? Disse ela, olhando em volta antes de falar baixo. Esse projeto é praticamente sua assinatura aqui dentro. Pois é. Mas se eles querem conduzir de outra forma, não vou criar caso. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Os corredores começaram a carregar uma energia diferente. Conversas cortadas quando alguém se aproximava, olhares rápidos entre colegas. De forma sutil, surgiam comentários vagos, as coisas estão mudando lá em cima ou o clima vai ficar diferente daqui para frente. Ninguém entrava em detalhes, e a falta de clareza me incomodava mais do que qualquer notícia ruim. Continuei entregando meu trabalho no mesmo padrão de sempre. Não iria me colocar no papel de quem alimenta boatos ou reage por impulso. Mas essa postura não me impedia de observar. Anotei mentalmente cada reunião que mudou de formato, cada decisão que parecia ignorar a lógica de execução. Era como assistir a uma engrenagem mudando de direção sem saber quem girava a manivela. Numa quinta-feira à tarde, recebi um e-mail de RH com o assunto:
Encontro rápido, disponibilidade amanhã. O tom era polido, quase casual, mas o corpo da mensagem era direto. Precisavam falar comigo por alguns minutos para alinhamento interno. Não havia detalhes, e isso me acendeu um alerta imediato. Fui até a sala de Clara, da equipe de RH, para confirmar. É sobre algum projeto? Perguntei, mantendo a voz neutra. Ela olhou para a tela antes de responder. Não exatamente. É só um check-in, nada formal. Certo. Então amanhã às 9, está bom? Perfeito. Saí dali com uma sensação estranha. Nada formal raramente significa nada. E check-in é uma expressão que sempre ouvi em contextos positivos, mas aquele não parecia ser o caso. Passei o resto do dia me perguntando se o projeto retirado de mim e essas reuniões restritas estavam ligados. Parte de mim queria acreditar que era coincidência, que minha leitura da situação estava distorcida por causa da proximidade do casamento e da sobrecarga de decisões pessoais. Mas outra parte, mais experiente, sabia reconhecer quando peças começavam a se mover nos bastidores. Não havia prova, apenas sinais dispersos. Mas já aprendi que, em um ambiente corporativo, o que você não vê claramente muitas vezes é mais importante do que aquilo que está na sua frente. Na manhã seguinte, Clara do RH apareceu na minha mesa pouco depois das 9. Daniel, o Peter pediu para você passar na sala dele agora. É rapidinho. O rapidinho já soava falso. Peguei meu bloco de notas e segui. Quando entrei, Peter estava sentado à cabeceira, e Clara já estava lá, com um arquivo fechado à frente. Não houve café, não houve conversa inicial. Daniel, obrigado por vir. Vamos ser diretos, disse Peter, ajeitando a postura. Com as recentes revisões orçamentárias, seu cargo está sendo encerrado. A decisão é efetiva imediatamente. Clara manteve o olhar neutro, mas não falou nada. Eu respirei fundo, escolhendo minhas palavras. Encerrado, por corte de orçamento? Exato, respondeu ele, rápido demais. Nada pessoal. É puramente uma questão de negócios. Por dentro, senti o estômago contrair. A data não me escapou, a menos de uma semana do meu afastamento para o casamento. Mas mantive o tom controlado. E não havia nenhuma outra possibilidade de realocação? Nenhum ajuste que pudesse ser feito? Peter balançou a cabeça, como se a conversa já estivesse decidida antes mesmo de começar. A verdade, Daniel, é que a empresa está seguindo uma nova direção. E, embora seu trabalho seja sólido, talvez seu estilo de liderança não se alinhe totalmente a essa nova fase. Era quase sutil, quase, mas não deixava de ser uma crítica velada. Não se tratava de orçamento. Isso estava claro. Entendo. Então, para registro, essa decisão não envolve questões de desempenho formal? Perguntei, olhando para Clara. Não, respondeu ela. Não há nada no seu histórico que indique problema de performance. O que eles não disseram falava mais alto. Peter fechou a pasta. Você receberá o pacote de desligamento hoje, e RH cuidará de todos os detalhes. Gostaria que essa transição fosse a mais suave possível. Levantei-me devagar. Claro. Vou me certificar de que tudo esteja organizado. Saí da sala sentindo uma mistura estranha, a indignação silenciosa de quem foi retirado do jogo sem aviso e a frieza calculada de quem já sabe que algo mais está por trás. Eu conhecia a empresa bem demais para acreditar na história oficial. Enquanto arrumava alguns documentos na minha mesa, Clara apareceu, confusa. O que aconteceu lá dentro? Fui desligado. Corte orçamentário, segundo eles. Ela franziu o senho. Corte orçamentário, na semana que vem eles vão contratar 2 pessoas novas pro time do Oliver. Pois é. Mas não é comigo que eles vão discutir lógica agora. Não houve escândalo, nem explosão de raiva. Apenas um registro mental, isso foi calculado, e o tempo não foi acidental. O tipo de jogada que alguém faz esperando que você reaja no calor do momento. Eu não ia dar esse presente a eles.
Deixei o prédio naquele dia com minha postura intacta, mas com uma certeza firme: essa não seria a última vez que Peter me veria tomar uma decisão importante. Passei o fim de semana inteiro sem abrir o laptop. Não por falta de vontade de resolver as coisas, mas porque sabia que a primeira reação seria a mais perigosa. Eu precisava de distância para pensar com clareza. Na segunda-feira, acordei cedo, como se fosse trabalhar normalmente. Fiz café, sentei à mesa e comecei a listar, de memória, todas as peças que eu ainda controlava, e não eram poucas. Ao longo de 11 anos, construí relações sólidas, dentro e fora da empresa. Não eram conexões superficiais, eram laços de confiança que resistiam a pressões e mudanças de gestão. Conversei com Claire no final da manhã. Não sei como você consegue falar desse jeito, tão calmo, disse ela. Eu estaria quebrando tudo. É exatamente por isso que não vão me ver nervoso, respondi. Raiva é previsível. Calma assusta mais. No fundo, eu já sabia que meu peso dentro da empresa não estava apenas no meu cargo, mas na influência que vinha de anos de resolver problemas sem precisar de holofote. Essa influência não some com uma carta de desligamento. Decidi fazer algumas ligações discretas para antigos colegas que agora ocupavam posições estratégicas em outras empresas. Não pedi nada, só quis atualizar como estavam as coisas. As respostas foram curiosas. Mais de um comentou que tinha ouvido comentários sobre mudanças estranhas na Stratvel & Co., e que alguns clientes estavam insatisfeitos com a nova abordagem de gestão. No meio da tarde, um cliente importante me ligou. Fiquei sabendo do seu desligamento, Daniel. Não entendi nada. Quem vai tocar nosso projeto agora? Ainda não sei, mas imagino que vão designar alguém interno. Pois saiba que, para mim, a relação é com você. Anotei mentalmente. Não havia necessidade de reagir de forma aberta, o simples fato de essas conversas estarem acontecendo já era um indicador. Terminei o dia com mais clareza do que tinha pela manhã. O jogo agora não era sobre tentar voltar para dentro, mas sobre garantir que, onde quer que eu fosse, levasse comigo o valor que eu construí. Não clientes roubados, não colegas aliciados, mas relações que eram, acima de tudo, fruto de confiança mútua. Fechei o caderno e pensei: Peter achou que estava encerrando um ciclo. Na verdade, estava me dando um motivo muito sólido para planejar o próximo passo com ainda mais cuidado. Na semana seguinte, comecei a perceber um movimento silencioso. Mensagens no meu celular, e-mails para o meu endereço pessoal, convites para cafés, sem compromisso. Não era coincidência. Pessoas de dentro da Stratvel & Co., gente que nunca foi de se expor, agora queria conversar. O primeiro foi Marcos, gerente de contas. Daniel, não entendo o que está acontecendo lá dentro. Estão mudando processos sem avisar, projetos sumindo do dia para a noite. E, sinceramente, a forma como tiraram você deixou todo mundo desconfortável. Imagino, respondi. Mas você sabe como é, decisões estratégicas. Estratégicas. Ele riu, mas sem humor. Não tem nada de estratégico em perder pessoas-chave. Na mesma tarde, recebi uma ligação de Renata, do jurídico. Ela foi direta. Não sei o que eles te falaram, mas tem mais coisa. Reuniões paralelas, cláusulas de contratos sendo revistas. Estão preparando o terreno para mudar a estrutura inteira. Por que você está me dizendo isso? Perguntei. Porque você sempre jogou limpo. E agora, sinceramente, acho que estão contando com a sua ausência para empurrar coisas que você não deixaria passar. Cada conversa reforçava a mesma sensação. Minha saída não tinha sido um corte orçamentário, mas uma remoção calculada. Não me surpreendi, mas a confirmação direta mudava o peso das coisas. Com essas informações, passei a ajustar meu plano. Eu não precisava de exposição nem de confronto, precisava de alinhamento. Comecei a falar com ex-funcionários que agora estavam em posições influentes em outras empresas e que, como eu, conheciam a fundo o funcionamento da Stratvel. Nenhum deles tinha boa impressão da nova gestão. Se você montar algo próprio, Daniel, me avisa, disse um deles. Não sou o único que toparia trabalhar junto de novo.
Essas conversas não eram promessas formais, mas serviam como sinal de que havia terreno fértil. Eu não tinha pressa, sabia que um movimento precipitado só serviria para confirmar a narrativa deles de que eu era incompatível com a nova direção. À noite, revendo minhas anotações, percebi que a vantagem estava na paciência. Enquanto eles tentavam consolidar mudanças rápidas, eu construía um caminho discreto, sem dar a menor indicação do que viria. Era um jogo de tempo. E eu já tinha decidido que não jogaria no ritmo deles. O mês seguinte foi dedicado a testar os limites da minha rede. Não para pedir favores, mas para entender até onde a influência da Stratvel realmente chegava. Conversas com fornecedores revelaram algo previsível. O discurso novo posicionamento estratégico vinha acompanhado de atrasos nos pagamentos e renegociações agressivas. Era o tipo de política que desgasta relacionamentos em silêncio, sem estourar de imediato. Com ex-colegas, mantive o tom cuidadoso. Nenhuma conversa sobre vingança ou sobre tirar algo da empresa. Apenas trocas de ideias sobre mercado, tendências, e comentários casuais sobre como certas mudanças poderiam abrir espaço para soluções externas. Eu deixava as portas entreabertas, e quem quisesse passava por elas sem que eu precisasse puxar. Um exemplo claro foi Luciana, do setor de marketing. Ela me ligou no meio da tarde. Daniel, vou ser sincera. Estão me pressionando para cortar fornecedores e colocar contratos com empresas que ninguém aqui conhece. Sinto que tem coisa errada. Você está confortável com isso? Perguntei. Não. E, para falar a verdade, se aparecer uma oportunidade sólida fora daqui, eu saio. Notei que esse tipo de fala se repetia. Gente talentosa, cansada da instabilidade disfarçada de inovação. Quanto mais eu escutava, mais claro ficava que a nova gestão subestimava o desgaste interno. Paralelamente, comecei a trabalhar em um projeto com um antigo parceiro de negócios, sem vínculo formal com meu nome. Era uma proposta de consultoria focada justamente em empresas médias que precisavam de transição organizacional sem quebrar a cultura interna, exatamente o oposto do que a Stratvel estava fazendo. Se desse certo, eu teria um modelo pronto para apresentar a clientes insatisfeitos, inclusive aqueles que ainda estavam na carteira deles. Não havia pressa em lançar. Cada movimento era calibrado para não levantar suspeitas. Sabia que, quanto mais tempo passasse, mais a narrativa interna da empresa se fragmentaria sozinha. Minha função era estar pronto para aparecer no momento exato em que precisassem de uma alternativa confiável. Uma noite, enquanto revisava relatórios e contatos, percebi que não sentia mais a mesma raiva do início. O que restava era uma convicção silenciosa. Eles tinham aberto a porta para minha saída achando que me enfraqueceriam. Na verdade, tinham me dado liberdade para agir sem restrições. Eu só precisava garantir que, quando chegasse a hora, a escolha pela minha volta, direta ou indireta, fosse tão natural que parecesse inevitável. 2 meses após minha saída, a movimentação começou. Pequenos sinais, quase imperceptíveis para quem não conhecia a Stratvel por dentro, mas claros para mim. Primeiro, um fornecedor antigo me ligou para tomar um café e acabou desabafando sobre atrasos que já passavam de 60 dias. Depois, recebi uma mensagem curta de um ex-analista, saiu mais um do time. Clima insustentável. Não reagi de imediato. Apenas registrei mentalmente cada informação, como peças de um tabuleiro que eu conhecia de cor. O jogo não era precipitar nada, mas estar no ponto certo quando a estrutura começasse a rachar por conta própria. Numa manhã de terça-feira, recebi uma ligação de um cliente com quem trabalhei por mais de 8 anos. Daniel, preciso de uma solução rápida. O pessoal da Stratvel não está conseguindo entregar como antes. Mudou tudo lá. Entendo, respondi com calma. Posso analisar seu caso e ver o que conseguimos fazer. Não ofereci nada ali, não pressionei. Mas ele sabia que podia contar comigo. Conforme essas conversas se repetiam, ficou evidente que minha saída havia deixado um vácuo silencioso. Não porque eu fosse insubstituível, mas porque conhecia profundamente cada detalhe operacional que mantinha a engrenagem funcionando.
A nova gestão, obcecada em mostrar modernização, havia rompido relações de confiança construídas ao longo de anos. Paralelamente, minha consultoria não oficial já tinha 2 contratos piloto rodando. Um deles, ironicamente, com uma empresa que a Stratvel havia perdido por não conseguir atender uma demanda urgente. O mais interessante é que nem precisei me apresentar como concorrente, a procura vinha com naturalidade, como se fosse óbvio me procurar. Em um jantar com 3 ex-colegas, percebi que a linha havia sido cruzada. Daniel, eles estão reorganizando outra vez, disse Marta, baixando o tom de voz. Agora é corte de líderes de área. Ninguém sabe quem vai sobrar. E como está o clima? Perguntei. Tenso. Mas o pior é que ninguém confia em nada que a diretoria fala. Saí daquele jantar com uma certeza, o desgaste interno havia atingido um ponto em que qualquer proposta externa com estabilidade mínima teria força. E eu tinha exatamente isso, e ainda com a vantagem de conhecer cada fragilidade operacional que poderia transformar meus serviços na solução óbvia. A partir dali, só restava aguardar mais um movimento errado da Stratvel para que a transição começasse de forma quase orgânica. Eu não iria atrás de ninguém. Eles viriam até mim. E, quando viessem, não enxergariam isso como retaliação, mas como um alívio inevitável. Se você quiser, posso escrever o capítulo 8 já com a virada completa e a consolidação do golpe silencioso. Esse seria o momento em que a movimentação discreta se transforma em um deslocamento real de poder. Quer que eu continue? 3 semanas depois, o movimento começou, exatamente como eu havia previsto. Primeiro foi a Marta. Ligou numa sexta à noite, hesitando. Daniel, estou no meu limite. Eles cortaram mais 2 gerentes e redistribuíram a carga para quem sobrou. Não dá mais. Você teria espaço para mim? Se for para algo estruturado, sim. Mas quero que pense bem antes de decidir. Ela riu, mas percebi que já tinha decidido. Na semana seguinte, vieram 2 analistas do meu antigo time, cada um com uma narrativa parecida, promessas não cumpridas, projetos parados, e um clima de desconfiança constante. Eu apenas os ouvi, sem vender nada. Ao final, ofereci um contrato flexível, que lhes daria autonomia e estabilidade de fluxo. O curioso é que, enquanto essas movimentações aconteciam, não precisei enviar uma única proposta ativa. Tudo chegava até mim por recomendação de clientes antigos ou de ex-colegas. A Stratvel havia se tornado, involuntariamente, minha maior fonte de marketing. Num almoço com um cliente-chave que eles ainda mantinham, percebi que a transferência de poder já era irreversível. Daniel, vou ser direto. Se você conseguir garantir continuidade e qualidade, o contrato vem com você. Eles perderam a mão. Não vou me comprometer com prazos que não posso cumprir, mas posso garantir que não vai passar pelo que passou nesses últimos meses. Assinamos 2 semanas depois. Era o 3º grande cliente que migrava no prazo de 1 mês. A cada contrato fechado, ficava mais claro que o golpe não era agressivo nem precipitado. Era uma simples consequência lógica das decisões erradas que eles mesmos haviam tomado. Internamente, ouvi dizer que começaram a culpar o mercado, a economia, qualquer coisa que não fosse olhar para a própria gestão. Eu conhecia bem esse padrão. Quando se perde a confiança, qualquer justificativa soa como ruído. Marta assumiu a coordenação dos novos projetos. Os analistas se adaptaram rápido, talvez por não terem mais que navegar num ambiente de política interna tóxica. E, enquanto a Stratvel se debatia para manter os clientes que restavam, meu foco estava em entregar resultados sólidos, sem ruídos, sem promessas vazias. Quando olhei para o conjunto, equipe, contratos, estabilidade, percebi que não havia nada para comemorar de forma ruidosa. A vitória estava no silêncio, na ausência de esforço forçado. Eles haviam cavado o próprio buraco, eu apenas estava no lugar certo para oferecer uma saída aos que queriam escapar. E foi assim que, menos de 6 meses depois da demissão por corte de custos, metade do núcleo que eu havia ajudado a construir já não estava mais lá, e grande parte trabalhava comigo. Tudo limpo, documentado e dentro da lei. Nenhuma briga, nenhuma porta batida. Apenas consequência.
Se quiser, posso escrever o capítulo 9 mostrando o fechamento da história, com o balanço final e a lição sobre como o verdadeiro poder, no mundo corporativo, raramente está no cargo, mas no capital de confiança. Quer que eu avance?